Oi, eu vou falar um pouquinho sobre a metodologia e nós dividimos a nossa metodologia em três partes, sendo a metodologia lúdica, o estudo investigativo e a pesquisa de campo. Vou iniciar falando um pouquinho sobre a metodologia lúdica. Nós realizamos diversas pesquisas em sites, em PDFs, em livros, para extrair as informações do nosso trabalho. E se deu inconsistência, né, no aprofundamento dos estudos sobre a ludicidade em as suas ações lúdicas, sendo a sua potencialidade no instrumento pedagógico. Sendo assim, fazendo com que a criança aprenda de forma lúdica, com prazer, com alegria, com diversos recursos didáticos, né, que a sala de aula seja um lugar atrativo para ela, que o meio em que ela está convivendo seja um lugar legal para que ela consiga ter resultados positivos, eficazes na educação. No estudo investigativo, como eu disse antes, nós pesquisamos em diversos locais para investigarmos, né, o instrumento educativo, sendo dentro de sala de aula, para buscar um ampliamento, né, do conhecimento do facilitador de aprendizagem, sendo a temática abordada, né, no dia a dia, como que os professores, eles competem, eles embasam a elaboração, a organização, como é que eles fazem isso tudo acontecer na prática. A nossa pesquisa de campo nós realizamos na cidade de Sapucaia do Sul, Esteio, Canoas, com educadores e alunos, a fim de descobrir, né, o que os professores pensam sobre a temática do lúdico, como eles se sentem aplicando na prática, o que eles fazem para melhorar, o que eles estudam, o que eles buscam. Essa seria a nossa questão inicial na pesquisa de campo, né? Agora daí a gente vai ver os resultados e discussões. Oi, eu vou falar um pouquinho sobre a metodologia e nós dividimos a nossa metodologia em três partes, sendo a metodologia lúdica, o estudo investigativo e a pesquisa de campo. Vou iniciar falando um pouquinho sobre a metodologia lúdica. Nós realizamos diversas pesquisas em sites, em PDFs, em livros, para extrair as informações do nosso trabalho. E se deu inconsistência, né, no aprofundamento dos estudos sobre a ludicidade em as suas ações lúdicas, sendo a sua potencialidade no instrumento pedagógico. Sendo assim, fazendo com que a criança aprenda de forma lúdica, com prazer, com alegria, com diversos recursos didáticos, né, que a sala de aula seja um lugar atrativo para ela, que o meio em que ela está convivendo seja um lugar legal para que ela consiga ter resultados positivos, eficazes na educação. No estudo investigativo, como eu disse antes, nós pesquisamos em diversos locais para investigarmos, né, o instrumento educativo, sendo dentro de sala de aula, para buscar um ampliamento, né, do conhecimento do facilitador de aprendizagem, sendo a temática abordada, né, no dia a dia, como que os professores, eles competem, eles embasam a elaboração, a organização, como é que eles fazem isso tudo acontecer na prática. A nossa pesquisa de campo nós realizamos na cidade de Sapucaia do Sul, Esteio, Canoas, com educadores e alunos, a fim de descobrir, né, o que os professores pensam sobre a temática do lúdico, como eles se sentem aplicando na prática, o que eles fazem para melhorar, o que eles
enfim, o que eles estudam, o que eles buscam. Essa seria a nossa questão inicial na pesquisa de campo, né? Agora daí a gente vai ver os resultados e discussões. No resultados e discussões, eu vou iniciar lendo um trechinho de um dos pensadores que nós trouxemos para dentro do nosso trabalho, que é segundo Marcelino, 1996, página 38. É fundamental que se assegure à criança e o tempo, os espaços para que o caráter lúdico do lazer seja vivenciado com intensidade, capaz de formar a base sólida para a criatividade e a participação cultural. Sobretudo, para o exercício do prazer de viver e viver, como diz a canção, como se fora da brincadeira de roda. Trazendo esse pensamento, né? Nós realizamos a pesquisa de campo com 10 questões, basicamente, a maioria sobre o lúdico, com os participantes, né, com os educadores, primeiramente com os educadores, onde eles nos trouxeram que quando questionados como a turma reage em frente, né, de propostas lúdicas, ofertadas por eles, de maneira geral, a maior parte dos entrevistados responderam que a turma recebe de uma forma muito positiva, que eles abraçam muito mais a receptividade sendo de forma lúdica do que ao invés de só, entregar uma folhinha ali para eles e fazer aquilo, que aquilo não é algo mais que as crianças ficam no foco daquilo. Sendo, né, que as crianças demonstram muito mais atenção e interesse no conteúdo desenvolvido da aula se for de forma lúdica, se engajando nas atividades, compartilhando experiências, de fora ou de dentro da escola, e literalmente construindo a sua aprendizagem. 2 dos entrevistados, né, responderam que eles tentam utilizar, na maior parte do tempo em sala de aula, de forma lúdica, a ludicidade nas atividades, nas brincadeiras. Porém, por ter uma quantidade de alunos muito maior, eles têm que, abrir algumas táticas, adotar algumas táticas para que funcione, para que não vire, bagunça, né? Ou seja, eles comentaram com nós que eles têm que dividir a turma para fazer certa atividade, certa brincadeira. Eles optam por dividir a turma para que seja um momento de prazer e de brincadeira para as crianças. Nos nossos slides de resultado de discussão, nós trazemos, né, 3 representações visuais denominadas nuvens de palavra e gráfico percentual. Sendo o primeiro, a contribuição do lúdico na qualidade do processo de aprendizagem, onde os educadores falaram palavras, que nós juntamos como palavras-chave, onde que eles citam que o lúdico, ele contribui com o aluno, pro ensino-aprendizagem, pro brincar, com a intencionalidade, com a qualidade, entre outros. Aí eles responderam também a contribuição do lúdico na qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, o que eles achavam do lúdico no processo do aprender, né, das crianças aprender. E todos votaram, né, todos falaram que é 100%, que a contribuição do lúdico é a maior parte da aula, precisa ter para a qualidade do ensino ser favorável às crianças, né. Como eu falei anteriormente, né, nós, além de ter realizado a pesquisa com os educadores, com os professores, nós também realizamos a pesquisa com as crianças, onde nós abordamos de forma muito lúdica. Foi com 10 alunos da educação infantil, estudantes da pré-escola, né, com idade de 5 a 6 anos, e a gente abordou de forma lúdica brincadeiras, tentamos resgatar algumas brincadeiras antigas
que eles já conheciam e já tinham nos falado que eram algumas das brincadeiras preferidas deles, que era bolinha de gude, cabo de guerra, passo anel e amarelinha. E fora essas brincadeiras, eles também nos trouxeram o que eles gostavam de fazer com a professora em sala de aula, né? Em sala de aula, na pracinha, enfim, quais eram as brincadeiras que eles gostavam também, que daí era esconde-esconde, faz de conta, jogar bola, brincar na pracinha, brincar com as bonecas, ouvir histórias. Também nos trouxeram que eles estão, enfim, eles estão numa faixa etária que eles gostam muito de pintar. Eles trouxeram que eles adoravam pintar desenhos com tinta guache, com giz de cera, com lápis. Nas considerações finais, nós destacamos 4 pontos essenciais para o nosso trabalho, sendo a primeira que é a sensibilidade, que a gente acredita que o ambiente que a criança esteja tem que ser um ambiente modificado, agradável, que desperte o interesse na criança, que deve ter uma interação de forma conjunta com a família, com a escola, com a criança, para que a criança tenha um sucesso na aprendizagem dela. O segundo ponto que nós destacamos é o compromisso, né? Que a gente acredita que é o compromisso que o professor deve ter. Para ensinar, ele requer estudar, ele requer ter uma observação, um planejamento, um olhar mais carinhoso. Ele requer propostas novas, para que o aprender da criança seja uma prática educativa, que a criança aprenda de forma lúdica, aprenda de forma criativa, de uma forma brincando. O quarto ponto que nós trouxemos foi a aprendizagem, né? Por ela ser uma abordagem de forma lúdica, onde o que aquela criança aprender enquanto ele é pequeno, e ao longo da vida ele vai levar aquilo com ele, vai ser uma herança para a vida dele, né? Para que os indivíduos eles se tornem pessoas, cidadãos felizes, reflexivos, empáticos, autônomos, da sua própria personalidade, da sua própria qualidade de vida. No último slide, nós trouxemos uma frase de Rudolf Steiner, que ela fala o seguinte: a nossa mais elevada tarefa é de formar seres humanos livres e capazes de dar sentido e direção em suas vidas. Ou seja, a gente colocou essa frase porque a gente pensa que é isso, sabe? Que nós, professores, nós temos que formar crianças livres. Livres que saibam seguir o seu próprio caminho com o seu conhecimento, com o que aprendeu, com o que adquiriu ao longo de sua vida, sendo de forma lúdica, sendo de forma criativa. E é isso, o nosso trabalho é esse.